com criatividade, você pode criar um ambiente sem necessariamente gastar uma fábula. Porque a gente, inclusive, tem a possibilidade de mesclar, a gente chama isso de high-low. Você mescla, às vezes, alguns itens, você vai investir, claro, vai investir mais em coisas que precisam de maior investimento. Tem coisas que precisam de maior investimento. Não adianta comprar um negócio vagabundo, porque aquilo não vai durar, aquilo é perigoso, às vezes pode estragar, pode gerar um prejuízo para você maior. Mas tem coisas que dá para dar uma balanceada, né? É o high-low. Você faz essa gangorrinha aí. E dá perfeitamente para criar um ambiente belíssimo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre decoração, ambientes, arquitetura, como decorar bem o seu espaço, como aproveitar bem o seu espaço. E para isso, eu trouxe uma convidada especial que tem uma sensibilidade incrível para trazer as melhores sugestões de como você trabalhar e decorar bem o seu ambiente. Senhoras e senhores, recebam com muito, mas muito carinho a designer, professora, advogada Alessandra Gomes. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada, Josimar. Quero agradecer pelo convite, é uma honra. Olha, eu estava olhando seu currículo aqui, até coloquei aqui um resuminho dele, porque é muito longo, tá, pessoal? Vou deixar na descrição, mas eu vou descrever um pouquinho para vocês aqui, só para vocês entenderem o quão preparado é essa convidada de hoje. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em Educação na área de Docência Superior pela PUC, mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada pelo IPOG, um instituto que eu aprecio muito, um excelente instituto, muito inovador no nosso estado, parabéns pelo IPOG, com especialização em Design de Interiores, Ambientação e Produção de Espaço. Professora efetiva da PUC Goiás e da Goiás, Universidade de Goiás, além de atuar como designer de interiores, é também comunicadora e produtora de conteúdos para as mídias e redes sociais, relativas à arte, design, arquitetura e decoração. Então, se tratando de decoração e arquitetura, é com a Alessandra. É isso, Alessandra? Você está sendo muito generoso, né? Eu me considero ainda no processo, eu estou em constante aprendizagem. Falando assim em processo, eu já queria começar com uma pergunta um tanto quanto curiosa. Você começou pelo direito, né? Fez direito e por que despertou esse interesse de ir para a área de design de interiores? O design sempre foi uma paixão. Tem um episódio curioso, né, que eu acho que é meio incomum. Eu, com 9 anos de idade, colecionava revistas de decoração. 9 anos. Eu me lembro direitinho, era Casa Cláudia, e eu ficava olhando aquelas imagens, vendo os ambientes e imaginando. Quando eu crescesse, quando eu fosse adulta, eu me imaginando dentro daquele cenário, dentro daquelas, né, composições. Sempre foi um hobby. Eu me lembro que aos 11 anos a minha família se mudou, né, de uma casa no setor sul para um apartamento e quem ajudou a decorar o apartamento, né, a sala do apartamento, fui eu. Me lembro que eu era bem assertiva. Olha, eu quero um carrinho de bebidas, eu quero esse tapete. Já tinha o feeling da decoração. Isso, tinha uma loja que eu sempre admirei, né? Hoje ela não existe em Goiânia. E eu via as propagandas na TV e ficava imaginando, quando eu me mudasse, né? Porque os pais falando, não, a gente vai se mudar, a casa nova, e eu já me imaginava mobiliando o meu quarto com os móveis dessa loja. A gente chegou até a visitar, eu escolhi minha cama, mas, bom, eu escolhi, mas eles não acataram a minha... Afinal de contas, o dinheiro não me pertencia. Mas eu ajudei a decorar, depois eu me casei, o processo de decoração do meu apartamento era um processo que me dava muito prazer, eu, né, gostava dos detalhes, mas por influência da família, meu pai é professor do curso de Direito, né, foi meu professor, inclusive, na faculdade.
E a família toda composta de juristas, né? Meu avô materno era desembargador. Meus tios, por parte de mãe, muitos advogados, né? Juristas. Então, meu irmão também se formou em Direito, é servidor da Justiça Federal. Eu acabei fazendo curso de Direito. Num primeiro momento, eu me identifiquei com a docência, porque a família também é de professores. Histórico familiar, exatamente. Influência da família. Esse meu avô, que era desembargador, também era professor. Então, assim, meu pai professor, aliás, é a maior vocação de professor que eu já vi na minha vida. Ele fez o curso de Direito para ser professor, porque ele não pensou em profissões paralelas, não. Ele fez o curso de Direito já com vistas a ser professor, se dedicando a aprender para ensinar. E, enfim, né, eu me lembro que... Para mim, uma das profissões mais admiráveis e injustiçadas, né, que não são bem recompensadas, infelizmente. Deveria ser mais valorizada, sim. Eu me lembro que meu pai, acho que foi uma das 4 pessoas em Goiás que passou, acho que foi uma coisa dessa, foram só 4 que passaram no concurso do Tribunal de Contas da União. Olha que curioso. Na época, o salário que ele ganhava como professor não pagava a gasolina que ele gastava para ir para o campus. O salário de um mês dele como servidor do Tribunal de Contas da União era suficiente, tanto é que ele comprou um carro zero, modelo do ano seguinte. Pois ele pediu exoneração do TCU, porque estava atrapalhando ele a dar aula. Muitos diriam, gostar de dar aula. Muitos diriam que isso é loucura, né? Se você for olhar só pela questão material, mas ele era vocacionado, né? Por isso que eu falei, a maior vocação de professor que eu já vi. E ele em nenhum momento se arrependeu da escolha que fez. Aliás, muito pelo contrário, ele é o meu case de sucesso. Meu pai é um modelo, ele é sabe, quando eu penso numa pessoa bem-sucedida, que sempre fez o que amava e que teve o reconhecimento necessário por isso, eu penso no meu pai. Ele é o único professor que recebeu uma homenagem como professor modelo da Faculdade de Direito da PUC. Então você teve a primeira influência do seu pai para se tornar professora e já design foi uma coisa que você já tinha uma predisposição desde criança. Mas antes disso, né, porém, eu comecei, como eu falei, a inclinação sempre foi para a docência e eu comecei a dar aulas de inglês ainda estudante no curso de Direito. Eu passei a ministrar aulas para um curso de inglês, depois me tornei coordenadora acadêmica, né, nessa instituição. Com base nisso, né, eu acabei enveredando para a área de letras. Então, eu fiz o meu mestrado em letras e linguística por causa do ensino de língua inglesa. Então, minha primeira experiência na universidade foi como professora do curso de letras. Eu passei a ministrar aulas de língua inglesa para o curso de letras, outros cursos, inglês instrumental para vários cursos, cheguei a trabalhar em 4, 5 instituições ao mesmo tempo. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu dava aula em 4 lugares. Então, às vezes, eu dava aula em 3 lugares num dia só. Eu tinha, de manhã era uma instituição, à tarde outra, à noite outra, correndo de lá para cá. E dei aula de inglês até 2014, né? Entre graduação no curso de letras, pós-graduação, cursos vários, né? Inglês instrumental para vários cursos, hotelaria, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, ciências contábeis, turismo, hotelaria, um monte de curso. E aí passei a ministrar aulas para o curso de Direito, que é a minha área de graduação, em 2007. Em 2009 eu me efetivei na PUC, já era professora da Unigoiás, tinha ministrado aulas no curso de turismo, de língua inglesa, depois passei para o curso de Direito, lá na Unigoiás, que até então era a faculdade em Anhanguera, né? Hoje é o Centro Universitário de Goiás, Unigoiás. E eu tenho a docência também como uma profissão paralela ao design. Quando que eu me profissionalizei mesmo em design de interiores? Começou assim, né? Eu fazia algumas coisas para os amigos, para vizinhos. Eu me mudei
de um prédio para outro, e aí comecei a ajudar a síndica do condomínio. Agora que a gente é amigo dela, né, Fábio? Vamos pedir a sugestão para decorar aqui pra gente. Vai ser um prazer. Eu comecei a fazer decoração da área comum ali, né? Ela me pedia dicas. E aí uma amiga minha me falou assim, por que que você não vai fazer disso uma profissão? Por que que você não transforma esse hobby em profissão? Você vai ganhar dinheiro com isso. Ela disse, né? Aí não é nem pela questão do dinheiro, não. É o prazer mesmo que isso me dá. Porque para mim, eu brinco que o meu parque de diversões é visitar mostras de decoração, é olhar as lojas, ver as novidades, fazer curadoria, sabe, de mobiliário, de itens decorativos. Isso para mim é divertido. E engraçado que o seu encanto ele é tão contagiante com a decoração que no dia que eu te conheci, que a gente fez a reunião na AWS, eu jamais imaginava que a sua formação era de direito e que primeiro você passou por esse processo para depois ir para uma área que eu vejo que você executa com muita maestria. Ah, obrigada. Inclusive, quando eu cheguei na loja, a primeira pessoa que eu vi foi um ex-aluno, né? Meu ex-aluno do curso de Direito lá. Tem um rapaz que trabalha lá que foi meu aluno. É mesmo? É. Legal. Ele me reconheceu. Eu falei, professora, o que você está fazendo aqui? Mas assim, eu tenho paixão, sim, por ambas as atividades. A docência, que está no sangue. Já tinha quantos anos que você estava atuando como professora e tinha terminado seu curso de Direito que você começou o design? Eu resolvi fazer, então, uma pós-graduação em Design de Interiores. Isso, se não me engano, foi em 2000 e... Nossa, gente, o tempo passa tão rápido. Não sei se 2016 ou 2017. Depois eu tenho que confirmar. Comecei uma pós-graduação no IPOG. Eu sei que eu concluí antes da pandemia. Agora eu não lembro se foi 2016, enfim. Mas enquanto você pensa essa data aí, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Antes de falar dos nossos apoiadores, você que nos assiste, que é também um nosso apoiador, inscreva-se no canal, deixa aquele like, aperta o sininho e aquele comentário, que eu garanto que a Alessandra, esse episódio está incrível e ela merece aquele comentário. Então, para um tempinho aí e deixe o comentário. Hoje, para uma ocasião especial, falar com a decoradora, né? Normalmente, decoradora é detalhista, está sempre bem trajado. Eu tive o cuidado de ir na Alternativa, locação e venda, para escolher o meu blazer. Inclusive, hoje eu coloquei até uma camisa, né? Não vim com o traje habitual de uma camiseta por baixo. Quem escolheu esse look de hoje foi o Fernando, da Alternativa, que fica na Rua 2, no centro de Goiânia. Então, você que tem uma ocasião especial, um casamento, um podcast, qualquer que seja a ocasião, acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o Fernando que ele vai escolher o look certo para a ocasião que você precisa. E o mais importante, ele está concedendo 10% de desconto na locação, isso mesmo, 10% de desconto para todos que assistirem esse episódio e 5% de desconto para quem quiser comprar uma peça. Ou seja, você pode locar ou pode comprar a sua peça na Alternativa. Mais um parceiro nosso, a Valk Tubos. Está precisando de tubos e conexões para o seu sistema de combate de incêndio? Na Valk Tubos você encontra uma linha completa à sua disposição. São mais de 20 mil itens em estoque para a sua entrega. Isso mesmo, mais de 20 mil itens. Então, acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o agente comercial da Valk Tubos. A Valk Tubos tem unidade em Goiânia e a mais nova unidade em Cuiabá. Outro parceiro nosso, que a Alessandra esteve naquele ambiente, um dia legal que eu pude conhecer a Alessandra, que é a AWS Interiores. Se você está cansado do seu ambiente, comprou seu apartamento ou acabou de construir sua tão sonhada casa, a AWS Interiores desenha seus móveis do seu jeito. Qualidade, garantia de prazo e produto é com a AWS e Planejados. Ou seja,
a AWS faz a sua casa do seu jeito. Então acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o timaço da AWS Interiores. Quem também ajudou a decorar esse ambiente nosso aqui foi a PV Ambientes. Colocou essa cortina aqui, Alessandra, essa cortina nova aqui. Depois a Alessandra vai dar umas dicas do que a gente precisa colocar a mais aqui, tá, gente? A gente está aprendendo aqui. Ambiente que homem que cuida, que não é profissional da área, né? Precisa de ajustes. Então, se você quer uma cortina para decorar o seu ambiente, e tem mais produtos, tá, na PV Ambientes. Acabamento final para dar aquele toque na sua decoração é com a PV Ambientes. Papéis de parede, cortinas, persianas, manuais, motorizadas, tapetes, colchas, almofadas, toldos, tudo manual e motorizado. Então, acesse o QR Code e fale com o time da PV Ambiente. O nosso último parceiro é a Pitangui Tintas. Reformar ou construir, esmalte é Pitangui. Reformar ou construir, esmalte é Pitangui. Quais são os produtos, Josimar, da Pitangui? Esmalte sintético, esmalte industrial, esmalte martelado, verniz, fundo de acabamento e vários outros. Você também que é comerciante e quer se tornar um revendedor de produtos da Pitangui, acesse o QR Code e fale direto com João Fernandes ou Reinaldo da Pitangui Tintas. Recado dado dos nossos parceiros, siga o Instagram de todos eles que vai ficar disponível aqui na descrição. Vamos voltar ao nosso papo aqui com a Alessandra, a profissional do direito que se encantou com a área de design. Isso. Enquanto eu estava na pós-graduação, eu fui buscar referência, né, de como me inserir nessa área. Porque imagine você, né, a gente tem como pauta aqui também o empreendedorismo, que tem a ver com inovação, que tem a ver com identificar uma oportunidade e responder uma demanda também da sociedade, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acredito muito que o design de interiores tem essa magia, né, de fazer com que a pessoa se sinta bem no espaço que ela ocupa. Isso é fundamental. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação foi sobre a influência do ambiente nas emoções do usuário. Então, tem pesquisas, por exemplo, que mostram que até um preso, né, um reeducando, um preso numa cela fechada, quando coloca uma imagem, um quadro de natureza, muda a perspectiva daquela pessoa, muda a reação dela. Determinados ambientes de trabalho, dependendo da ambientação, as pessoas rendem mais ou menos, o rendimento é maior ou menor. Então, ambiente de alimentação, né, faz a gente consumir um pouco mais. Sim, existe toda uma psicologia, né, uma semiótica e a psicologia das cores, o layout do espaço faz com que uma família ou interaja entre si, né, entre os membros da família, haja mais interação ou menos. Então, você tem sim influência externa no seu emocional, no seu humor. A influência é também de fora para dentro, não é só de dentro para fora. Então, eu procurei como me inserir nessa área, que para mim era nova. Eu, que mais de 20 anos trabalhando com carteira assinada, com toda a estabilidade, porque empreender a gente sabe que é desafiador, você não tem férias, 13º, né, aquela segurança do seletista. Então, é claro que eu mantenho a minha profissão de professora paralelamente, mas a gente enfrenta desafios quando decide empreender. Precisa de muita resiliência, precisa de muita perseverança. E eu fui buscar conselho com pessoas que já estavam no mercado. Então, eu me lembro que eu tive uma conversa com... Eu conheci, porque eu fui visitar, recebi um convite de uma loja para um evento, e lá eu fiquei conhecendo uma designer de interiores muito simpática, né? E eu tomei a liberdade, entrou com o telefone, eu liguei para ela e falei assim, como é que... Me dá as dicas, me dá o caminho das pedras, eu estou começando isso, é uma coisa totalmente nova para mim. Eu ainda estudante lá da pós-graduação.
E ela me aconselhou a procurar uma assessoria de comunicação, que era a assessoria dela. E assim eu procurei a assessoria de comunicação. Foi um divisor de águas mesmo, porque com essa assessoria, que era especializada na área de arquitetura e design, né, eles têm muitos assessorados, vamos dizer assim, que são arquitetos e designers, eu tive uma visão muito diferente do meio, sabe? Assim, uma visão que eu não teria se eu não tivesse esse suporte. Então foi um amadurecimento para mim, né? É um mundo novo que se descortinou para mim. E com a assessoria, eu comecei a fazer vídeos, aliando essa capacidade de comunicação que a docência me deu. E a questão do design de interiores, as dicas sobre produtos e serviços, dicas sobre decoração. Eu comecei a fazer vídeos para o Instagram, mostrando as novidades em lojas. Fiz alguns vídeos para algumas lojas, mostrando para os meus seguidores que tipo de produto comprar, que tipo de produto adquirir, que tipo de material é mais interessante, onde achar. Então, eu descobri que essa era uma coisa com a qual eu me identificava muito também, produzir esse tipo de conteúdo. Na pandemia, né, a pandemia veio e mudou muita coisa. Eu acabei não dando prosseguimento a isso, né, porque a gente ficou, né, teve lockdown, teve um monte de coisa. Eu mantenho contato com minhas ex-assessoras, né, mas deu eu fiquei meio no stand-by nessa parte. Fiquei meio de stand-by. Mas continuei com o trabalho de designer, especialmente a questão da consultoria. Eu faço projetos em parceria, eu tenho uma parceira arquiteta, né, que a gente faz projeto, maquete 3D, projeto executivo. Falando em arquiteto, qual o ponto de contato entre o arquiteto e design? Eles são complementares? Ou às vezes algum invade o espaço do outro? Eu acredito que a complementação é perfeitamente possível e desejável. É muito interessante, né? A Lívia Misura, que é a minha parceira, né? Ela fala assim, a parte com a qual eu mais me identifico, que é essa parte construtiva, é a parte ela teve marcenaria, inclusive, durante muito tempo. Então, os detalhes de marcenaria, aquela parte estrutural, não é a parte com a qual eu mais me identifico. Eu já me identifico com os detalhes, com a ornamentação. O design de interiores, ele lida com a composição do espaço, né, interno. O que o arquiteto também pode fazer. Nós, inclusive, nos conhecemos na pós-graduação em design de interiores. Então, ela é arquiteta e urbanista, mas ela fez uma pós em design de interiores justamente porque nem sempre o arquiteto ele tem necessariamente a inclinação para o design de interiores. Muitos têm. Outros já se identificam com uma outra parte da arquitetura. E aí que entra o design. Por exemplo, eu me identifico muito com essa parte de escolha de materiais, ornamentação, ambientação, produção do espaço. Inclusive, eu desenvolvi uma coleção com exclusividade para a loja Summer, que é uma coleção de almofadas com design assinado por mim, que já é uma parte, né, não que ela não faça, mas a gente se complementa, vamos dizer assim. A gente faz esse casamento. Então você acaba acompanhando e fazendo parceria e desenvolvendo algumas peças também. Sim, fiz desenvolvimento de produto, né? Como, por exemplo, essa coleção de almofadas assinadas aí. Chama Onde Moram Suas Asas. A inspiração para isso, posso falar da inspiração? É uma coisa curiosa. Eu sou muito fã de um cantor cazaque, que se chama Dimástico Daibergen. Eu vi um post dele no Instagram, porque ele está ganhando notoriedade mundial por causa do alcance vocal, que é uma coisa, né, assim, incrível. E ele estava numa praia, atrás dele os pais, e ele colocou a legenda, Eu e Minhas Asas. E eu me identifico muito com isso. E foi bem na época da pandemia que o lar
teve toda uma ressignificação, né? Todo um novo significado. É o Porto Seguro, era onde a gente estava, né? Inclusive, durante a pandemia, as pessoas se voltaram muito para redecorar os seus ambientes, porque tinham que ficar em casa. Houve um boom assim, de remodelar, renovar, reformar. É porque as pessoas acabaram ficando mais tempo em casa, né? Começaram a olhar mais para a sua casa. Sim. E até a tendência de trazer um pouco o exterior para o interior, né? Aquela coisa mais natural, do verde, da textura, da natural, para se sentir mais confortável dentro de casa. E como eu me identifico muito com esses valores, né? Família, o Porto Seguro, aquela rede de apoio que é necessária para você ganhar o mundo, ganhar asas, porque a gente precisa desse Porto Seguro que é o lar. Então, o que faz de uma casa um lar? Eu fiz estudos sobre decoração afetiva. O que é decoração afetiva? É você imprimir a sua identidade no espaço que você ocupa, para que não seja um ambiente que parece uma vitrine de loja. Então, o ambiente em que você habita tem que ter a sua identidade, tem que ter a sua cara, tem que ter as coisas com as quais você se identifica. Não é pegar um móvel bonito simplesmente e colocar ali de uma maneira estéril. É você se sentir realmente bem onde você está. E para isso, as coisas com as quais você se identifica têm que estar presentes. Então, fazendo esse parêntese, né, eu me identifiquei muito com essa legenda, eu e minhas asas. Porque eu também vejo na família, no lar, na casa, que nos acolhe, que faz com que nós nos sintamos bem, esse suporte que nos impulsiona a ganhar asas. Então, aí eu desenvolvi produtos que tinham textura, tem uma delas que tem um par de asas, mas como se fosse bordadas, mas como se fosse aquela pin art, que são aqueles alfinetes que você vai passando linhas, fazendo como se fosse uma rede. Então, para simbolizar essa rede mesmo de apoio que a gente precisa para ganhar o mundo. Você, às vezes, investe numa peça que vai ser, talvez, ela não seja tão barata quanto aquela peça mais simplesinha ou de menor qualidade, mas ela vai durar mais, ela vai ser mais atemporal. As combinações transmitindo a missão, a visão do seu negócio ali, né? Acho que alinha muito bem, sim, casa muito bem, né? Sim, inclusive branding com design tem tudo a ver, a gente caminha junto. Então, com criatividade, você pode criar um ambiente sem necessariamente gastar uma fábula. Porque a gente, inclusive, tem a possibilidade de mesclar, a gente chama isso de high-low. Você mescla, às vezes, alguns itens, você vai investir, claro, vai investir mais em coisas que precisam de maior investimento. Tem coisas que precisam de maior investimento. Não adianta comprar um negócio vagabundo, porque aquilo não vai durar, aquilo é perigoso, às vezes pode estragar, pode gerar um prejuízo para você maior. Né? Mas tem coisas que dá para dar uma balanceada, né? É o high-low. Você faz essa gangorrinha aí. E dá perfeitamente para criar um ambiente belíssimo, com peças com bom custo-benefício. Na verdade, existe design para todos os bolsos. Né? Às vezes você não quer uma peça de design assinado que realmente é muito mais cara. Mas você pode ter uma peça boa, de boa qualidade, uma peça durável, atemporal, que cabe no seu bolso. Então, dá para adaptar. Exatamente, dá para adaptar. E eu acho que a orientação, na verdade, te poupa dinheiro, porque não adianta nada você pensar a curto prazo, naquela visão imediatista, né? Eu não vou gastar isso, se depois você não vai ter o resultado que você espera. Quantas pessoas olham para o ambiente e falam assim, meu Deus, eu não estou gostando disso. Eu comprei isso aqui, mas não ficou bom. Tá vendo? Jogou dinheiro fora. Então, vale a pena sim, a gente precisa aprender a valorizar o conhecimento, aquela pessoa que se dedicou. Que se dedicou e veio preparada para isso, né? E o que seria um ambiente de estilo, um ambiente aconchegante? Quando você vai fazer algum trabalho, vamos supor, por exemplo, contrato você para decorar o meu escritório. Quais seriam as perguntas, qual a linha que você
que você caminha para colocar aquele ambiente mais alinhado ao branding, ao objetivo, ou a imagem do escritório? Como que seria? A gente tem que fazer um briefing primeiro, que é um levantamento, né, de necessidades, das suas características, de qual vai ser a funcionalidade daquele espaço, para a que ele se destina. Eu tenho que conhecer as necessidades do usuário do ambiente, o que ele espera, qual o orçamento que ele tem para gastar. E aí a gente vai alinhando. É claro que o estilo pessoal tem que ser levado em conta. Eu não vou projetar para mim, eu vou projetar para aquela família, para aquele indivíduo. Então, a casa, o escritório, o home office, ou seja lá que ambiente for, não é para mim. Agora, é claro que eu também tenho a minha identidade que, de alguma forma, se manifesta nas minhas criações. Você acaba direcionando, né? Sim, eu vou direcionar, mas dentro daquilo que é a expectativa do meu cliente, que é a necessidade do meu cliente. Então, isso é muito individual. Né? Agora, claro, existem algumas regras de design que a gente segue para criar um ambiente harmônico. A beleza, eu acredito muito que o belo, ele nos alinha, ele nos eleva, ele nos enleva, ele nos coloca numa sintonia, sabe, de harmonia, de algo agradável. Então, tem coisas que ficam mais harmônicas do que outras. Então, esse olhar treinado que o designer de interiores tem, vai direcionando o cliente para dentro daquilo que ele necessita e espera obter no ambiente dele, ele tenha melhores resultados. Um ambiente de venda, uma loja de produto exposto. Quais são as cores? Qual que é a melhor sugestão para um ambiente que eu chego em você e falo assim, Alessandra, eu quero que você coloque essa loja de computadores bem atrativa e que chama a atenção para vender? Isso depende muito do produto que está sendo vendido, depende qual a intencionalidade do empreendedor, depende do público-alvo dele. Por exemplo, dependendo do público-alvo, se você faz, pode ser a coisa mais linda do mundo, mas se ela não está alinhada com aquele perfil de consumidor, você vai acabar espantando o cliente do que atraindo. Então, não tem uma resposta pronta. Isso depende do tipo de empreendimento, depende de qual que é seu público-alvo, depende do seu branding, que teu branding tem um profissional específico para isso, que tem que se alinhar com o designer para que você crie as cores adequadas, crie, quer dizer, formate essa venda desse produto ou serviço com as cores mais adequadas, com o layout mais adequado, com a identidade visual mais adequada. Então, cada cliente tem um perfil e tem, enfim, necessidades distintas. Então, não tem uma receita de bolo, entendeu? Não tem uma bala de prata. Não tem aquela coisa assim, eu vou dar aqui a receita. Eu posso falar, por exemplo, no design residencial, que, primeiro, a gente tem que respeitar proporção. O layout tem algumas proporções que são mais agradáveis aos olhos do que outras, né? Porque você coloca um elefante branco ali no meio da sala, que lá vai ficar trambolhudo, não vai ficar agradável. É igual o dia que a gente chamou a Isa para vir aqui, aí eu e o Fábio, a gente tentando desenhar isso aqui. Não, a gente só quer fazer umas mudançazinhas aqui, o estúdio era nessa parte aqui, a gente queria colocar, a gente imaginava que dava para colocar duas estantes como essa, uma desse lado e outra dessa. Ela foi medir os espaços, não vai ter espaço para sentar nas poltronas, colocar uma estante de lá e outra de cá. Né? E aí ela foi direcionando a gente, aqui vai ficar legal uma cortina, aqui eu sugiro preto. E foi direcionando, e a gente foi olhando, nossa, é legal, e ficou bom. Especialmente para ambientes comerciais, né? Tem uma série de normativas que tem que ser seguidas, não é assim aleatoriamente. Existem, inclusive, determinadas exigências, por exemplo, quanto à iluminação, né? A quantidade de iluminação que cada atividade requer, né? O tipo de temperatura de cor, de lâmpada, por exemplo, que vai valorizar mais ou que vai ser mais adequada para determinado tipo de trabalho. Então, só para dar um exemplo, né? A pessoa na residência, a gente sabe que a luz branca não é
uma luz que é confortável num ambiente residencial. Se a sua atividade for na sua cozinha produzir, suponhamos que você é um chefe que trabalha em casa, a cozinha é a sua área de trabalho. Aí você pode colocar uma luz branca ali né? A luz branca é sempre a área de trabalho. Tá, mas a sua cozinha não necessariamente é a sua área de trabalho. Eu mal frito um ovo, por exemplo. Então, eu preciso colocar uma luz branca na minha cozinha? Não necessariamente, mesmo porque temperatura de cor e iluminância são dois conceitos diferentes, são duas coisas diferentes. Né? Se você tem um determinado tipo de atividade, você tem determinadas características que são distintas de outro tipo de atividade que, por sua vez, vai requerer um outro tipo de design. Se você precisa, por exemplo, de respeitar as regras de acessibilidade, tem medidas para isso, para que, por exemplo, uma cadeira de rodas possa transitar naquele ambiente ali de maneira segura e confortável. Tem questões de design universal, que é tornar aquele ambiente acessível para todos, não só para um tipo de pessoa ou outro tipo de pessoa, para que todo mundo tenha acesso àquele ambiente. Então, são tantas as considerações, são tantas as variáveis que têm que ser levadas em conta, por isso que eu falo, tem que valorizar o conhecimento, tem que ser feita uma análise do porquê, do para quê daquele local. Né? Qual é a intenção, qual é a expectativa? Que vai mudando também, né? Hoje, na atualidade, o que está em alta para um estilo de decoração de casa? Para alguém que chegue na Alessandra e fala assim, Alessandra, eu não tenho muita ideia do que fazer. O que fica legal? O que é mais impactante no momento para eu decorar a minha casa? Olha, isso tudo também é muito relativo, porque muitas vezes a gente não precisa acompanhar modismo, né? O ideal é você procurar as coisas que são mais atemporais, que vão ter um tempo de durabilidade, porque ninguém quer, a cada 2 anos, ficar trocando tudo. Mas, de modo geral... O brasileiro não tem esse perfil também de trocar tudo a cada 2 anos. Não, você pode... claro que existem as tendências são diferentes de modismo, porque a tendência ela tem uma vida útil mais longa, mas, enfim, a gente pode falar de algumas coisas que estão em alta, né? Você pode perceber que aquilo que remete ao natural, né? As cores mais sóbrias hoje, né? Mais semelhantes mesmo aqueles tons pastéis, um begezinho, cores mais neutras. Né? Texturas que remetem... mais leve também, mais gostoso. Texturas, né? Que né? remetem mais a essa coisa natural também. A madeira. Por que isso? Isso é um movimento que já Casa vem... de madeira, por exemplo, nunca fica antiga, né? Tá sempre... Às vezes o tom da madeira pode ser meio pesado, né? Hoje em dia a gente está com uma tendência a ter mais leveza mesmo nos ambientes, uma coisa mais clara, mais discreta. Formas mais orgânicas, mais arredondadas, porque a natureza, você não vai encontrar uma maçã, uma pera, uma berinjela com cantos, mas não quer dizer que uma arquitetura mais modernista, mais retona, não seja interessante. Você tem móveis retos que são atemporais, né? Totalmente atemporais, mas agora está muito em alta essa coisa arredondada. Mas tem muita gente é a principal tendência hoje. Mas tem gente que não gosta já não também. Gosta. Você tem móveis, por exemplo, que são da década de 50, 60, 70 e que estão extremamente atuais até hoje. Depende também do que a pessoa gosta, porque não adianta você querer empurrar na pessoa tendências ou modismos, sendo que ela já tem um estilo, ela já tem... Você, Alessandra, qual o estilo que você mais gosta? Se fosse montar uma casa hoje para você, eu gosto do estilo contemporâneo, que é aquele que abraça... a Lívia vai dizer que eu sou clássica, eu discordo, eu não sou, não. Eu gosto da mistura, eu gosto do ecletismo. Você pode ver que até a minha formação ela é eclética. Então eu acho que nós somos parecidos, porque eu sou muito eclético em tudo. Música, lazer, entretenimento, tudo eu sou muito eclético. Eu acho que também eu vou bem para essa linha sua. Eu posso falar do meu gosto pessoal. Eu sou uma pessoa de
cores sóbrias, de tons neutros. Eu não sou aquela pessoa que, para mim, né, para minha casa, utiliza, por exemplo, cores berrantes. Não, não é da minha personalidade. Agora, se eu tiver um cliente que quer fazer uso de cores mais saturadas, é claro que eu vou respeitar essa característica dele e orientar para que essa composição fique harmônica. Mas eu brinco que eu sou pessoa cinza. A minha logo é cinza, você reparou? Falando Sou pessoa cinza, eu achei muito bonito sua logo. Tá usando muito preto, né? Até igrejas escolhe o tom preto. Eu acho preto. Tá em alta, né? Eu acho preto, assim. Eu acho que o preto nunca saiu nunca esteve fora, não, né? Mas eu falo assim, ele quebrou tabus, né? Porque antes você não via uma igreja, vamos falar, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás você não via a igreja toda preta. Hoje é a coisa mais comum. Você tem que ter uma boa iluminação, você tem que saber, né, usar cores escuras. Podem ser usadas em ambientes pequenos? Podem, não, né? Vamos falar aqui de um outro mito. Não, o ambiente pequeno tem que ser sempre claro. Não necessariamente. Você pode jogar cores escuras no ambiente pequeno, mas tem que saber fazer. É o famoso know-how. Tudo tem que ter o know-how, saber como. Então, para não ficar pesado, para não ficar cansativo, para não... Por exemplo, você vai para um quarto, você coloca cores muito saturadas ali, aquilo vai te cansar. Isso aí né, já é um senso comum. Já é Se você não, no seu quarto, você não tem nenhuma mesa que você usa para escritório, qual a cor de lâmpada que seria ideal? Mais clara? Meio termo? O quarto, gente, de residência de um modo geral, no máximo eu coloco uma cor neutra. Não coloco branco, não. Quarto, principalmente, isso tem a ver com o nosso próprio o funcionamento do nosso próprio organismo. Quando você tem a luz muito branca, ela remete àquele sol a pino de meio-dia. É quando você... Por que eu falei que às vezes a pessoa, quando ela precisa estar muito desperta numa área de trabalho, por exemplo, no escritório, coloca uma luz branca ali? Porque aquilo remete, na natureza, à luz do meio-dia, quando o sol está mais, né, estatelado, vamos dizer assim. Então, com o passar do dia, você pode ver que a temperatura de cor ela vai ficando mais amarelada, né? Vai entardecendo, o pôr do sol. Então, aquilo ali, a natureza é sábia. Ela faz as coisas para te preparar o seu organismo para o repouso, para o descanso. Aí você vai num quarto de dormir e coloca uma coisa que vai te estimular, que vai mexer com o funcionamento do próprio organismo, porque mexe. A gente sabe que o ambiente tem essa capacidade de despertar, de relaxar, de estimular, de excitar. Então, a gente conhecimento de como funciona. Tudo tem uma intencionalidade, tudo tem um porquê, não é aleatório. Aí eu estou colocando isso que eu achei engraçadinho. Aí eu estou colocando isso. Tudo por exemplo... É igual a gente, quando não contrata um designer, faz assim, não, eu vou colocar essa mesa de preto porque eu acho o preto bonito. Mas, poxa, será que combina com esse ambiente? Será que fica legal? Tem que ver uma série de coisas, né? Então, assim, por exemplo, projeto luminotécnico, a iluminação... Tem pessoas que são especializadas em iluminação. É uma área importantíssima, porque destaca ou, se a iluminação ela for equivocada, ela mata o ambiente. Pode ser o ambiente mais lindo, realça. Então, tem muitos fatores que devem ser levados em consideração, tem muitos fatores que devem ser levados em conta na composição de um ambiente. Entre vários desafios que eu sei que você deve ter enfrentado como empreendedora, ainda mais para você que já tinha um bom tempo na área de docência, eu vejo que você conhece bem, está muito bem preparada para a sua área de atuação. Mas como que você busca o seu cliente? Através de conteúdo, indicação? Como foi no começo? E como está sendo agora? Pois isso aí é um dos grandes desafios que eu considero, sabe, do empreender. Primeiro, você selecionar qual que é o seu público-alvo, captar essa clientela. Eu acho assim, uma coisa que ainda é desafiadora, porque, enfim, né, tem chegado até mim por indicação. Eu sei que eu deveria, depois da pandemia, que a gente deu stand-by na assessoria de comunicação,
a minha assessoria fazia aquilo que eu não tenho assim uma inclinação muito natural para fazer. Eu tenho muita facilidade em fazer os vídeos, em me comunicar, mas aquela parte operacional das redes sociais me é muito cansativa, sabe? Assim, não é uma coisa Ou talvez com a qual... também direcionar a comunicação para a persona certa. Isso, exatamente. Descobrir primeiro qual que é o meu posicionamento. Qual o público que eu vou atender. Público A, A1, A2, B1, B2 e por aí vai. Isso é desafiador. Faixa etária. É igual aqui no podcast. O meu objetivo principal do podcast, porque eu faço consultoria na área de gestão e gestão e marketing. Marketing é a minha paixão, mas faço na área de gestão. E o meu maior desafio era simplificar algo que é complexo para o perfil de quem me assiste. Quem me assiste é aquele empreendedor que, na maioria das vezes, baixa o grau de instrução, muito criativo, muita energia, desafiou o mercado, cresceu e tem uma empresa muito rentável. Mas ele é uma pessoa muito enérgica, ele não tem paciência para discursos complexos, que ele não entende nada, ele não assiste. Então, o meu desafio desde o começo, que eu fico monitorando isso, é trazer pessoas que consigam pegar algo complexo e simplificar, ou seja, traduzir o conteúdo, tirar as palavras mais complexas, esse é meu público. Agora, tem pessoas que ela trabalha com um público que exige uma comunicação, uma linguagem mais robusta, uma linguagem, né, mais requintada, outras não, e por aí vai. Então, esse desafio eu vejo que é o desafio que mais trava os empreendedores. Às vezes a pessoa é muito boa no que faz, mas quando ela vai se vender, ela tem uma dificuldade gigantesca, porque é um conjunto de várias coisas. É uma assessoria, são as ferramentas digitais, beleza, mas elas não trabalham sozinha. Outro mito, elas não trabalham, não trazem mais resultado no orgânico como antes. Se você não produz um conteúdo legal e se você não patrocina esse conteúdo, você não vai ter o alcance que você tinha lá no passado. Isso já ficou para trás há muito tempo. Depois da pandemia, então, por quê? Até antes da pandemia, eu era aquele pregador que não era ouvido. Falar para os meus clientes, amigos, vá para o digital, esse já é o futuro, é o presente. Só que nem eu, que estudava muito isso, imaginava que a gente passar por um processo que acelerasse tão rápido como foi a pandemia. E no período da pandemia foi o período mais rentável para a minha profissão em toda a minha vida. Porque todo mundo queria ir para o digital. E não é assim só chegar no digital. É o que você falou aqui no começo. É um processo. Assim como foi um processo quando você dividiu as suas atividades entre a docência e o design, você disse que ainda está nesse processo, o digital é a mesma coisa. Muita gente ainda está naquele mito que eu vou fazer um videozinho, um postzinho, vou fazer um videozinho engraçado, ou eu vou fazer um vídeo com uma linguagem muito inteligente e eu vou estourar aqui. Não. É constância, é tentativa e erro, é construir o funil, é identificar a persona, é fazer uma pesquisa, entender quem é seu público, porque senão você vai ficar jogando muito conteúdo ao vento e não vai encontrar resultado. Então, eu acho que você deve ter passado por esse desafio e agora que você está sem assessoria, ainda tem essa dificuldade. Só que você tem uma vantagem. Principalmente agora, porque isso para mim é um grande desafio. Me dedicar às redes sociais, porque eu sei que eu me dedico muito menos e da maneira que não é a maneira adequada, porque tem um monte de coisas para serem equalizadas aí, né, e que eu estou negligenciando e não estou... Exemplo, que hoje eu estava passando pela sua rede social. Você se expressa muito bem, você comunica muito bem, você tem muita competência e prepara para falar do que você faz. Isso é muito importante. Agora, eu vejo que falta é a constância. Eu estava vendo um vídeo seu, muito bom, mas o vídeo, sei lá, acho que tem 1 ano, 2 anos, e está lá bem nas publicações principais. Quando eu faço uns stories, entendeu? Assim, o feed meu está completamente... O que acontece hoje com a internet? A internet, no passado, a gente tinha a comunicação... que era aquela comunicação de cima para baixo, né? As grandes mídias, TV,
rádio, jornais, que você quase não tinha nem acesso aos editoriais. Chegava para você e você olhava aquilo e você não tinha o que fazer. E você tinha os horários, os momentos que aquilo ia ser inserido. Por exemplo, a gente é da época das revistas, que era muito em alta, ficava esperando chegar a revista, esperando chegar o jornal. Ou seja, a gente era condicionado ao momento deles. O que a internet fez? E as plataformas digitais? As plataformas digitais democratizou tudo isso. Olha, eu acesso o conteúdo que eu quero, no momento e na hora que eu quero. Então, se você que está ali querendo se projetar na internet, tem que entender essa dinâmica, essa velocidade. O conteúdo que você postou há um ano atrás, ele tem zero validade para hoje. O conteúdo que você postou semana passada, ele quase não tem validade para hoje. Por quê? Você tem que fazer link com o que está acontecendo no momento, você tem que pegar ganchos de coisas que estão acontecendo no momento. Exemplo, você viu lá uma reunião do Lula com um ambiente que está faltando algum detalhe. Você vai pegar aquele gancho. Você viu um cara que há pouco na eleição, na época da eleição, a gente fazia muito conteúdo aqui, o Fábio, todo dia gravava um conteúdo pegando ganchos. Você viu um Pablo Marçal que estava bem vestido, o ambiente, a iluminação não estava legal. Pegar naquele momento e ali você vai colocando as pessoas para te acompanhar. Então a internet hoje, ela é uma mídia em tempo real. Você pega as grandes marcas, elas estão lá todos os dias. Tem empresas que costumam publicar só no feed 10, 15 publicações diárias. E é uma velocidade que ela não vai regredir. Ela só vai aumentar. Hoje, se você for para as plataformas, todas elas aumentaram as suas redes de conteúdo. Vamos para o YouTube. O YouTube começou com um vídeo longo, com tamanho curto. Aumentou, foi live. Aí depois criou playlists, criou YouTube Music. Aí depois, por conta do TikTok, ele criou o InShort. Então o YouTube hoje, ele é uma plataforma que tem várias coisas que você tem que publicar só em uma plataforma. Aí você vai para o Instagram, ele tem feed, ele tem stories, ele tem foto, e agora criaram mais duas coisas mais. Aí tem a Trends, aí tem o TikTok, aí tem o Kawaii, e só vai aumentar. Josmar, eu preciso fazer tudo isso? Você vai escolher a plataforma que mais se identifica com o seu público, mas que é um desafio. É um dos maiores desafios para mim essa atividade, tá? Tá ativa nas redes sociais de maneira assertiva, porque realmente essa é uma parte que eu tá meio de escanteio. Mas eu acho que em breve você vai voltar, porque é um desperdício, você tem muito conteúdo. Que é o mais difícil, sabia, Alessandra? O mais difícil é a pessoa chegar no ponto de comunicação, saber ter a expressão, saber falar bem, falar. Isso é a parte mais difícil. A maioria, quando eu vou mentorar essas pessoas, o maior desafio dele é com a câmera, é falar, é ficar ofegante, nervoso. Às vezes ele consegue falar, aí ele come sílabas, ele não transmite expressão, ele não convence. Isso tudo, graças à sua sala de aula, você tem. Agora, o desafio maior é conciliar a sua agenda para esses conteúdos. Porque por mais que você tenha uma assessoria, cada vez mais, quem te assiste, de modo geral, ele quer coisas mais originais e que você tem que participar ali o tempo todo. Hoje não dá para uma pessoa delegar 100%, não dá. Né? Mesmo que não tem como. Você tem que aprender algumas ferramentas, porque tem coisas que ali não dá para o seu assessor ficar do seu lado 24 horas. E tem hora que você vai estar no seu ambiente de família, que vai acontecer algo que faz link, que você vai ter que pegar o celular e fazer um vídeo e subir. Ou se você tem assessoria para editar, você vai ter que pelo menos captar, ter um microfone ali básico para você fazer aquilo ali. Não tem como fugir, né? E não tem não volta. Tem. Mas uma coisa que eu fiquei curioso também, eu vi que você tem muita paixão na área de docência. Como foi essa conciliar a docência e a área de design? Como que você divide esse tempo entre família e trabalhar nessas duas atividades? No começo, né, eu falei, eu já cheguei a trabalhar em 5 instituições de ensino superior ao mesmo tempo, né? Hoje eu estou com 2, mas eu tenho horários bem mais reduzidos, né? É natural que com o passar do tempo, já são, né, mais de 30 anos de docência, você vá diminuindo o ritmo. Então, hoje eu tenho disponibilidade de tempo.
né? Inclusive, assim, poderia estar usando o meu tempo para as redes sociais de maneira mais eficaz. Mas, enfim, hoje eu considero que eu estou tranquila do ponto de vista dos horários, né? Eu tenho horas livres para poder me dedicar às coisas que eu quero fazer. Então, hoje está muito mais tranquilo, né? Já foi frenético, mas ainda assim há momentos, né? Tem os momentos que são mais atribulados do que outros. A gente estava conversando aqui no início, por exemplo, agora é fim de semestre, né? Então Mais puxado, é né? mais puxado, porque são várias demandas, né? A questão burocrática, porque para mim a parte mais desafiadora da sala de aula não é a sala de aula, são as questões burocráticas que envolvem a sala de aula. Então, hoje, o professor ele não apenas está na sala de aula, ele tem que fazer lançamento de nota, lançamento de plano de ensino, lançamento disso, daquilo outro, correção. A correção é uma coisa que envolve muito tempo, né? Você elaborar, corrigir, enviar, postar. Você deve ser da época que o professor só dava aula, né? Hoje, de uns 10, 15 anos para cá, o professor lança nota, o Não, professor... sempre a gente teve que... só que era outro jeito, era analógico, hoje é digital. O professor sempre teve sobrecarga de trabalho, porque ele tinha... Eu me lembro que era até pior, porque a gente fazia os diários manualmente, tinha que ficar somando tudo, então, quer dizer, era um esforço hercúleo. Agora, né, a tecnologia deu uma facilitada nisso. Mas tem outros desafios, né? Tem outros desafios do meio digital com os quais a gente tem que lidar também, se adaptar, mas o meio não é nem a questão. Por exemplo, na pandemia, quando a gente passou do ensino presencial na marra, eu digo que foi um parto feito a fórceps, que de uma hora para outra a pessoa teve que passar da aula online. Né? O professor e as universidades já vinham tentando essa transição há muito tempo, né? Só que assim, só né? que o mas, mercado... assim, de modo geral, foi muito sofrido, né? A adaptação foi muito sofrida, mesmo porque a gente não tinha nem jornada de trabalho mais. Eu me lembro que para postar as primeiras avaliações online e tudo mais, assim, todo o processo que isso requeria, eu fiquei sentada de manhã até de noite fazendo postagens e um monte de coisa. Enfim, aluno não tinha mais limite entre vida privada e atividade profissional. Era aluno mandando mensagem no WhatsApp 3, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã. Não tinha sábado, domingo, feriado. Então foi desafiador mesmo, foi bem desafiador. No final das contas, no finalzinho, quando a gente estava voltando para o presencial, a gente já estava tão acostumado, pelo menos eu, já estava tão acostumada com a aula online, que eu falei assim, ai meu Deus, tem que voltar para o presencial, mas é bom, né? Acho que a gente estava também perdendo um tipo de contato necessário. o contato humano... O tete-a-tete, ele faz diferença, a gente estava assim, com saudade muita gente estava com saudade do Sim. contato humano, né? Que perdeu um pouquinho. Mas o mais desafiador é a questão do tempo fora da sala de aula. A sala de aula flui, né? É a parte eu diria, divertida. Mas assim, tudo tem né? Todos os ofícios têm os seus ossos. Então, tem os seus desafios, sim. Eu acho que cada vez mais a docência está desafiadora, porque essa questão da valorização ou da falta de valorização é muito crítica. É uma profissão tão importante, como você disse, e que cada vez mais está precarizada. Então, é uma situação que eu acho muito preocupante. E as pessoas hoje, a geração de hoje, as instituições também têm que se adaptar mais rápido, né? Eu sei que são grandes, o processo é lento, mas as gerações atuais são diferentes das nossas. Querem conteúdos mais curtos, coisas mais práticas. O pessoal não quer ficar 4, 6 anos com a graduação e uma pós-graduação para começar a atuar. O pessoal quer fazer um curso em 1 ano, 2 anos. É por isso que os experts são os que dominam o mercado com cursos, e você pega muita gente da geração atual que não quer fazer graduação, a moda antiga. Ele prefere pegar um curso desse expert, que é um investimento muito maior e que ele já pode praticar amanhã. Essa ilusão de que eu posso aprender hoje e já praticar amanhã, ela está muito presente. Eu acho que a gente está passando
por essa fase de transição. Vai chegar um momento que a gente vai ajustar isso aí, mas eu vejo que no momento isso está muito perigoso. Muito perigoso porque eu vim da área acadêmica, gosto, ministrei aula, mas eu vejo que tem uma culpa dessa mensagem na internet, mas as grandes instituições também têm sua culpabilidade, que demorou muito para se atualizar. Eu me recordo bem que em 2018 eu comecei um MBA numa instituição muito renomada, a mais renomada da minha área, investimento muito alto, e por um lado eu fiquei feliz, por outro eu fiquei decepcionado. Por um lado eu fiquei feliz, que demonstrou que eu estava muito atualizado. E por outro lado eu pensei, isso foi antes da pandemia, eu pensei até quando esses cursos vão chamar a atenção do pessoal. Porque o que eu estou aprendendo aqui, professores que ministraram aula para mim, que eram MBA na área de marketing, gestão em marketing, professores da área de tecnologia, de mídias digitais, eles estavam mais atualizados do que esses professores. Entendeu? E hoje não, hoje mudou um pouco as instituições. Mas eu olhava assim, o disparate era muito grande. Com a pandemia não, as instituições deu uma ajustada, mas ainda assim perdeu muito mercado e eu acho que tem que reajustar para voltar a conquistar. Para a gente ter ideia, isso ficou tão desvalorizado, pega pelos valores que se pagam nos cursos hoje em dia. Você tem curso R$200, R$300, né, que antigamente você não tinha. A valorização do professor, a hora-aula, eu recebi convites de um coordenador que teve aqui para ministrar. Eu fiquei impressionado com o valor da hora-aula. Esse valor de hora-aula não sai da minha casa para ministrar aula. Pois é, isso aí é muito preocupante. Por isso que eu falo, né, a precarização do ensino, do saber. Eu concordo com você que a gente não pode ficar estagnado, né, é preciso se adaptar aos novos modos de compreender a realidade. As metodologias precisam ser mais ativas, tem todo um rol de procedimentos que podem ser adaptados à maneira com que o jovem hoje apreende a realidade. Porque o meio digital, e tem uma pesquisa sobre isso, ele muda até a lateralização cerebral. Isso não é de hoje, não. Isso é da década de 70 para cá. Teve uma pesquisa na Universidade de Lyon que mostrou o seguinte, que desde a década de 70, que é, né, a década em que eu nasci, que a geração da década de 70, por causa da televisão e de outros meios digitais, tinha um novo modo de apreender a realidade. Então, estava usando mais o hemisfério direito do cérebro do que as gerações anteriores. Então, isso tem impacto, sim, na forma de escrever, na forma de falar, na criatividade, no uso de determinadas habilidades e aptidões. E agora, você imagina depois do advento da internet, que é um divisor de águas, alguns dizem, tão importante quanto o advento da escrita, que separou a pré-história da história. Então, sim, a gente tem que estar atenta a essa mudança, não pode ficar estagnado no tempo, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode sucumbir a uma superficialidade, um imediatismo de uma coisa que eu acho muito característica dessa época moderna, atual, né, contemporânea, não moderna, que é aquela coisa da profundidade do Pires, sabe? Aquela coisa da linguagem hipertextual que você quer passar de um assunto para o... A capacidade de concentração das pessoas diminuiu. Como você falou, a pessoa não consegue mais. A gente não pode simplesmente se contentar com isso e o papel da educação também é aperfeiçoar. Então, por exemplo, as pessoas têm que ler, porque não leem mais, né? Na leitura, ela aumenta a sua capacidade de concentração. Então, tem coisas que, sabe quando a balança está desequilibrada e você tem que dar um jeito, através da educação, de também equilibrar os pratos? Acho que a gente já teve um passo agora, né? Tirou os celulares de sala de aula, do ensino infantil, né? Já deu eu não sabia disso, passo. Não. Eu, na sala de aula, eu uso muito o celular. Depois da pandemia... Assim, lá para as crianças, porque sim. é o mais prejudicial. Eu tive um cientista aqui, inteligência artificial, ele falando dos riscos, que ele não deixa os filhos dele, fala, meus filhos, ele tem uma filha de, não sei se 11 anos, até hoje ela não tem contato com celular, com tecnologia, porque ele falando que ela ativa a parte do cérebro só do prazer,
e você sentar numa sala de aula, a maior parte dos conteúdos É é chato. aquela recompensa E imediata, aí a pessoa né? fica só com aquele imediatismo, ele não quer nada que seja longo, que gaste energia, que gere Exatamente. algum sofrimento, e aí ele não consegue ler, ele não consegue concentrar, ele não consegue conteúdos densos, só quer coisas rasas, né? A razoabilidade é a palavra do momento. E ele falando que isso é de efeito lá dessa geração, que já nasceu com celular, que aquilo ali destrói as crianças. Eu vi uma pesquisa falando que a fisiologia cerebral é alterada, não é só uma questão psicológica, não, a parte fisiológica do cérebro é alterada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado com o estilo de vida que a gente está tendo. Né? Equilíbrio é necessário em tudo, em tudo. Voltando à sua área de design, aqui o ambiente que nós nos conhecemos, você convidando a gente para um evento, esses eventos que você participa é o principal contato de visibilidade para atrair novos clientes? Isso é interessante. Eu e a Lívia, né, minha parceira arquiteta, nós vamos participar. Não vou nem falar o nome da mostra, porque acho que eu não pedi autorização, não sei se pode ainda. Mas a gente vai participar de uma mostra de decoração, né, que é uma franquia nacional. Na verdade, se eu te disser que eu tenho dados concretos de como que isso reverte em captação de clientela e tal, eu não tenho. Na verdade, esse é outro sonho. Porque é interessante, né? Eu estava lendo sobre empreendedorismo e algumas características do empreendedor. Você tem que ser otimista sem ser sonhador demais. Você precisa ter coragem, mas ao mesmo tempo cautela, porque o risco tem que ser calculado. Você tem que ter resiliência, persistência para não se deixar bater pelos obstáculos que inevitavelmente aparecem. Então, eu não sei se é o sonho que me move, mas é uma questão de satisfação pessoal para mim. É um evento, né, que dá visibilidade, porque é assim que eu fiquei conhecendo vários profissionais da área antes de ser da área do design, quando aquilo era somente um hobby para mim. Eu já tinha o hábito de visitar as mostras, não era uma vez, era 2, 3, 4. Eu ia repetidamente. Como eu falei, isso para mim é um parque de diversão. Eu não vejo. Uma vez eu fui para a inauguração de uma grande loja de móveis planejados e um colega, né, era até um arquiteto, eu lembro que ele falou assim, ai gente, a gente trabalhar no domingo, né, porque faz parte visitar, conhecer, se atualizar. Aí eu pensei assim, uai, mas eu estou trabalhando? Para mim aquilo lá estava sendo, sabe, a coisa mais divertida do mundo, ver, conhecer novidades, ver o que está à disposição ali. Era domingo, era um domingo de manhã, mas para mim aquilo lá era o meu passeio de domingo. Né, já estava na área, já era designer. Então, antes de ser designer, visitar essas mostras sempre foi um prazer. E eu tinha profissionais que eu já conhecia de carteirinha, assim, já sabe por quê, é como você falou da constância nas redes sociais, né? Eles eram figurinhas carimbadas das mostras de decoração. Então, querendo ou não, isso traz uma visibilidade para o profissional que eu acho muito interessante, que é uma maneira de você também mostrar a sua criatividade. Para mim, é um exercício de criatividade, é um exercício de expressão. Eu acho que, no fundo, todo mundo que gosta de se comunicar, porque comunicar é tornar algo em comum com as pessoas, é partilhar. Todo mundo que gosta de se comunicar gosta também de exercitar a sua criatividade, mostrar a sua criação. Então, eu particularmente, né, eu, Alessandra Gomes, eu não penso se aquilo vai reverter em mais clientes para mim. É claro que isso também é interessante. Se vier, né, é bem-vindo. Mas para mim é uma expressão da minha criatividade, é a maneira como eu me comunico dentro dessa área. Eu quero partilhar a maneira como eu construo um ambiente, que para mim é um exercício de comunicação e criatividade, com outras pessoas. É o tipo da coisa que eu não quero guardar só para mim.
Tá, eu faço projetos, consultorias para os clientes. Você tinha até perguntado, né, de consultoria acessível. Eu tenho trabalhado com uma coisa que está me dando muito prazer, que é assim, o pacote de consultoria. Inclusive, que quem quiser saiba que é uma coisa perfeitamente possível. A gente faz um pacote de 10 horas, né? Geralmente assim, um pacote de 10 horas. Dentro dessas 10 horas, eu oriento a pessoa, eu vou dando, né, fazendo, como eu te falei, curadoria dos móveis que eu sugiro colocar, sugestões de locais onde ela pode encontrar. Faço visitas às lojas com a pessoa para ela escolher os móveis, os ornamentos, os adornos, luminárias, enfim, tudo que for necessário. E monto o ambiente também, dependendo do ambiente, né? Já dá para fazer a composição ali, a produção do espaço, oriento, faço tudo. E é uma coisa que resolve, assim, você falou de uma coisa rápida e eficaz, né? Que é o que o mundo quer hoje, rapidez e eficácia. Então, enfim, eu faço essas consultorias e tal. É claro que eu me expresso através do meu trabalho, eu crio, é um exercício de criação, sabe? Você montar um ambiente, você não está simplesmente escolhendo um negócio assim, escolhi isso aqui. Você entrega um pouco de você. É um exercício de entrega tão grande, porque cada pequeno objeto que eu escolho, aquilo ali vai, parece piegas, né? Mas tem amor. Eu nunca vou colocar um negócio. Quando eu olho para o ambiente assim, que eu me sinto bem nele, eu vejo como aconteceu com uma cliente recentemente. Ela tem um apartamento lindíssimo, novo, no setor Bueno. Ela conseguiu, né, com a ajuda de um amigo, reproduzir o decorado que a construtora montou. Ficou um apartamento lindo e tal, mas não tinha o toque pessoal. Aí, né, quando chegou nessa parte, ela meio que travou. E aí foi onde eu entrei, né? Foi quando ela me contratou. Lembra que eu falei de decoração afetiva, de você se identificar com o seu espaço, de você se sentir bem naquele espaço que você habita. E quando, né, a gente fez esse pacote de 10 horas aí. E aí quando chegou, né, quando ela viu tudo, já com esses toques, que não são da minha casa, são da casa dela. Então, quer dizer, ela tem voz ativa, eu guio, eu oriento. Você dá um norte. E eu dou um norte, né, aparo as arestas. Eu faço traduzir aquilo que ela talvez não conseguisse comunicar sozinha. Então, quando ela viu tudo pronto, e ela fala com o olho brilhando, falou assim, nossa, eu estou tão orgulhosa da minha casa, eu estou tão feliz aqui, agora sim eu estou me sentindo bem aqui. Isso é uma recompensa. Nossa, trabalho, né? outra também, né, que morou durante, essa é do condomínio Aldeia do Vale, ela morou durante décadas numa casa, mas ela nunca sentiu que a casa, e ela falou, né, pela primeira vez eu estou sentindo essa casa como minha. Show, 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 show. Ficaria aqui 3, 4 horas com a Alessandra, porque é muito bom ouvi-la, gente. É muito bom ouvir alguém que conhece e ama o que faz. A Alessandra é tudo isso. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E para finalizar, eu gostaria que você olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem educativa da sua área profissional para as pessoas que estão montando os seus negócios, estão buscando um arquiteto para construir sua casa, decorar seu ambiente. Isso é uma mensagem para esse pessoal. Bom, pessoal, o profissional da arquitetura, do design de interiores, é aquele que não vai simplesmente combinar formas, cores, texturas, mas ao fazer isso, ao analisar as proporções, as formas, as cores, as texturas, as opções disponíveis, esse profissional vai, na verdade, e esse é o principal objetivo, fazer com que você tenha mais qualidade de vida. Essa é a maior razão de contar com um profissional do design de interiores. Trazer mais qualidade de vida para a sua vida. Show, 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 show. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar aquele like, aquele comentário e indicar para um amigo. Valeu e até o próximo episódio.